Irmãos e irmãs em Cristo, celebramos hoje a festa da Transfiguração. Seguramente a celebração de hoje é uma das mais importantes do ano. Na Transfiguração de Jesus nós encontramos um grandioso mistério. Deus se revela como Ele é. O texto da Transfiguração, de tão importante, ele encontra-se nos 3 evangelhos sinóticos, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. O texto do Evangelho da Transfiguração, ele acontece depois que Jesus diz aos seus apóstolos sobre o seu sofrimento. Jesus diz a eles: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos sumos sacerdotes. Será julgado, condenado, vai sofrer, será crucificado e depois irá ressuscitar. Jesus dizia sobre o seu sofrimento. Depois que Jesus começou a falar aquilo que ele iria passar, como uma forma de consolar e de preparar os seus apóstolos para o momento da cruz, para a morte de Jesus, Jesus revela a eles como Jesus é em sua glória. A Transfiguração nos mostra como é o céu. Às vezes algumas pessoas dizem assim, eu ouvi uma história alguns dias atrás, se não fosse tão triste, seria até de certa forma cômica. Uma pessoa de certa forma com formação humana, formação social, um homem que tem uma certa relevância na sociedade, ele quis fazer uma provocação para alguém da família, que era um pouco mais simples, mas uma pessoa de fé. Então ele disse assim: viu como religião é bobagem? Já está comprovado, é tudo bobagem, é tudo mentira. Religião é tudo coisa de quem não é inteligente. Deve ter falado um termo mais pejorativo, mas essa pessoa diz apenas isso. E ela, mas por que agora é tudo mentira? Por que Deus não existe? Por que religião é tudo falso? Porque esse negócio de céu está comprovado que não existe. Os astronautas já foram para a Lua, já passaram as nuvens, o avião passa as nuvens. Se Deus está no céu, como que o homem pode chegar no céu? O que me admira é uma pessoa falar algo tão tolo, falar algo tão sem fundamento, tão sem inteligência, e ainda se achar uma pessoa instruída e ainda querer provocar os cristãos. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, céu não é um lugar, céu é uma pessoa. Céu não é um lugar para onde nós vamos. Céu é uma pessoa que nós nos encontraremos e ficaremos com Ele por toda a eternidade. Céu não é um lugar, céu é o próprio Deus. Jesus mostra para os seus apóstolos como é o céu. É por isso que Pedro disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Veja, a Transfiguração tem um detalhe que difere este evangelho, este milagre de todos os outros. Nos outros milagres, Jesus realiza e faz algo para os outros. Jesus cura o cego, Jesus cura o mudo, Jesus cura a pessoa que estava possessa, Jesus faz aquele que era paralítico andar. Jesus realiza milagres nos outros. Na Transfiguração acontece algo diferente. Na Transfiguração, Jesus realiza um milagre nele mesmo, para mostrar aos apóstolos como Jesus é na eternidade. A Transfiguração é a verdade. A Transfiguração é aquilo que Jesus, naturalmente Deus Filho, Jesus é o nome da segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez gente. A Transfiguração é como o Filho é no céu. A Transfiguração é como nós veremos a Deus na eternidade. Queridos irmãos e irmãs, em um dos momentos cruciais do Evangelho,
Pedro, de uma forma muito espontânea, de uma forma muito humilde e verdadeira, diz assim a Jesus: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. O texto do Evangelho falou: e veio uma voz do céu, o Pai, e esta voz, ela apareceu através de uma nuvem, de uma sombra que cobria aqueles 3 apóstolos e Jesus. Qual é o símbolo da sombra? O Espírito Santo. E daquela sombra vinha uma voz: esse é o meu filho muito amado, escutai-o. Durante muito tempo eu sempre fiz essa pergunta a mim mesmo: qual foi o erro de Pedro? Pedro não pensou em si. Pedro não disse: Senhor, vamos fazer 4 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias e uma para mim, e vamos ficar aqui. Pedro não pensou em si. Pedro disse: Senhor, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Primeiramente, o que significa Moisés? O Antigo Testamento, ele tem como se fosse 2 alicerces, 2 referências. E aqui o judaísmo como um todo se baseia nessas 2 realidades. Uma é a lei, e Moisés representa a lei, porque Moisés foi aquele que através do seu intermédio, Deus deu os 10 mandamentos. E nós temos também Elias. Elias representa a profecia. Elias é o grande profeta do Antigo Testamento. Então Pedro diz: Senhor, 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Qual foi o erro de Pedro? O erro de Pedro foi colocar na mesma linha, no mesmo grau, na mesma altura, no mesmo lugar, Jesus e outros homens. Por mais que nós tenhamos coisas importantes na nossa vida, e nós temos a nossa família, nós temos o nosso trabalho, nós temos muitas ocupações, mas nada está no mesmo nível que Deus. Nada está no mesmo nível que Deus. Primeiro erro de Pedro: querer colocar todas as coisas no mesmo lugar. Segundo erro de Pedro, também muito espontâneo, eu possivelmente cometeria esse erro ou faria outro pior. Erro de Pedro: Senhor, vamos ficar aqui. Qual foi o erro de Pedro de querer ficar lá? Todos querem ficar no céu. Pedro estava vendo o céu, Pedro estava sentindo o céu. O céu é uma pessoa, o céu é a Trindade, e Pedro queria ficar ali. Qual era o erro de Pedro? Queridos irmãos e irmãs, o céu não é para essa terra. O céu não é aqui. Tem uma passagem linda de um texto de Santo Agostinho. Santo Agostinho era um homem que não desejava ser bispo. Santo Agostinho, ele tinha um profundo desejo de ser monge. Santo Agostinho queria ficar estudando, queria ficar lendo, queria entregar a sua vida à contemplação. Quando ele chegou em Tagaste, na sua região de origem, depois de passar um tempo em Milão, ele foi batizado. Quando ele chegou na sua cidade de origem, as pessoas, percebendo a sua conversão, ordenaram ele padre e ordenaram bispo, praticamente contra a vontade dele. E ele, meditando esse evangelho da transfiguração, ele dizia assim: Pedro, desce do monte, porque aquilo que você espera aqui na terra, que é toda essa paz, você encontrará no céu. Pedro, desce, transpira, sofra, seja humilhado, gaste o seu tempo, gaste a sua energia, trabalhe, lute, enfrente conflitos, não tenha medo dos desafios, diga a verdade, seja perseguido, passe por tudo isso. E depois você viverá comigo eternamente na glória do céu. Eu acredito que Santo Agostinho estava dizendo e contando esse texto para ele mesmo. Era Santo Agostinho dizendo para ele mesmo. E aqui para todos nós católicos, é tão gratificante, é tão bom ver católicos fazendo adoração ao Santíssimo Sacramento, católicos participando da Santa Missa. Queridos irmãos e irmãs, é assim que nós devemos ser.
mas tenha certeza, a vida aqui na terra é uma vida de desafios. A vida aqui na terra é uma vida de transpiração. A vida aqui na terra é uma vida de luta. Jesus disse a Pedro, e hoje ele diz a cada um de nós: nós teremos momentos de céu, momentos de grande alegria, de grande encontro com Cristo aqui na terra. Mas Jesus diz a cada um de nós: desce, desce, desce e enfrente, desce e passe pelos desafios que você precisa passar. Eu estarei contigo. Querido irmão e irmã, guarde no seu coração aquilo que você vai ouvir agora. Nós queremos o céu na terra, e que bom que nós queremos. Em alguns momentos Deus vai se transfigurar a cada um de nós, mas também Ele vai dizer: José, Mateus, Lucas, João, Paulo, Daniel, Marcelo, César, Maria, Helena, Silvia, Lúcia, Luciana, Gorete, Maria Madalena. Jesus vai dizer o seu nome e vai falar assim: desce, 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 eu estarei ao seu lado. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos enfrentar os nossos desafios, mas com uma certeza: Deus está conosco. Desce e em frente. Tudo passa, só Deus é para sempre.